Bora então ver a ENAC 2 do 7º ano de 2024. O primeiro exercício aqui, que é de número 41, ele fala lá assim, ó, sendo o MMC 420, 392, ele fatorou e obteve essa resposta. Então, o valor de A mais B mais C e mais D, perceba que o A, o B, o C e o D são potências, ó. Então, ele quer saber quantas vezes o 2 se repetiu, o 3 se repetiu, o 5 se repetiu e o 7 se repetiu. Então, nós vamos fatorar isso aqui. 420 e 392. Começando pelo primeiro, são dois números pares, né? Então, começando pelo primeiro número primo, 420 dividido por 2, 210. O 392 dividido por 2, 196. Por 2 de novo, 210 dividido por 2, 105. E 196 dividido por 2, nós temos 98. O 98 ainda é par, então dá por 2. Copiamos o 105. Dividido por 98 dividido por 2, 49. O 105 dá para dividir por 3. Então, como é que eu sei disso? Eu somo os algarismos, 1 mais 0 mais 5. Se essa soma der um número múltiplo de 3, então tá dentro da tabuada do 3, tá bom? Então, 5 mais 1 dá 6, então por isso é divisível por 3. Já o 49 não. Então, 105 dividido por 3, nós vamos ter 35. E copiamos o 49. O 35 agora, nós conseguimos fazer por 5, que fica 7. E o único número primo que divide o 7 e o 49 é o próprio 7. Então, 1 e 7. E aí, vamos fazer por 7 de novo. 1 e 1. Então, pronto. Tá aqui a nossa fatoração. Então, nós temos lá 2 elevado à terceira potência, vezes 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado à primeira potência, e aí vezes o 7 elevado à segunda potência. E ele quer a soma de A, B, C e D, né? Então, nós vamos aqui fazer a nossa soma. Então, 3 mais 1, lembrando que nós estamos somando isso aqui, ó. O 3, o 2, o 1 e o 2. Então, voltando aqui pro mais 1, mais 2. E aí, nós vamos ter, então, 7, né? 3, 4, 5, 6 e 7. Então, letra D. Tá feito. Vamos para o próximo. O 42, eu vou passar aqui, ó, porque aí eu vou fazendo aqui embaixo, tá bom? Esse é o 42. A vista lateral de uma tábua de passar roupas está mostrada na figura a seguir. Sabendo-se que o ponto P representa o parafuso que liga os dois pés de AD e BC, que é o segmento que nós temos, né, traçando ali, e que a tábua fica paralela ao chão, onde está apoiado o CD. Se o parafuso está a 70 centímetros do chão, então nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu até colocar uma outra cor aqui. Então, nós temos isso aqui, ó. Deixa eu arrumar, colocar um pouquinho mais pra cima. Então, opa. Era pra sair mais reto, né? Mas não deu. Então, aqui, ó. Então, ele tá falando o seguinte, que o parafuso, ele está a 70 centímetros do chão. Então, ó, isso aqui, ó, é 70 centímetros que nós temos, tá bom? Aqui, ó, 70. E o AB, que seria isso aqui, ó, ele tem 60 centímetros. E o CD, que é, vou colocar de outra cor, tá bom? O CD, nós temos lá 140 centímetros da tábua em relação ao chão.
Então, ele pergunta lá, né? Se o parafuso está a 70 centímetros do chão, a B 60 e o CD 140 centímetros, a altura da tábua em relação ao chão é em centímetros quanto, né? Então, a altura da tábua em relação ao chão, ó, ele quer saber essa altura aqui. Do ponto do parafuso até o chão, nós temos 70, opa. E essa altura para o chão, nós temos 140. Então, 70 está para 140. Assim como a nossa altura, né, de BD aqui, está para 60, que é o que está aqui em cima, ó. Então, nós vamos fazer essa relação fazendo a multiplicação em cruz. Então, vamos lá. 140 vezes x, ou h, né? Aqui eu coloquei h, então nós vamos colocar 140 vezes h, 140h. Aí nós temos 70 vezes o 60, né? Que dá 4.200. Então, a altura é de 4.200 dividido por 140. Aí, nós vamos cortar isso aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá. E aí, nós vamos ter, então, a altura de 420 dividido por 14. Nós vamos ter 30 centímetros. Então, nós sabemos que aquela altura aqui, ó, é de 30 centímetros, né? Só que nós temos 70, né? Aqui, ó, 70 mais 30, né? Então, 70 mais 30. E aí, nós temos, então, 100 centímetros, tá bom? Como ele queria saber, né, essa parte dessa altura aqui, ó, onde tá a régua, né? Então, que é isso aqui, né? 70 ele já tinha, então ele queria saber quanto que estava daqui para cá, ó. Quanto que ele tinha lá. E aí, somando os dois, então, nós temos o 100, tá bom? Que é a letra A. Aí, nós temos o 43. O 43 é de matemática C, tá bom? Todos os dias, Renato faz o mesmo trajeto para ir da sua casa até a escola. Caminha 300 metros para o norte e, em seguida, percorre 2 quarteirões para leste. Sabe-se que, quando visto por cima, cada quarteirão do bairro onde o garoto mora tem o formato de um quadrado de 200 metros de lado e que esse é o menor caminho que Renato pode percorrer. Desconsiderando a largura das ruas, se Renato pudesse fazer o percurso entre a sua casa e a casa em linha reta, a distância percorrida diminuiria em... Então, nós vamos fazer lá, ó. Começando por essa situação, ó. Ele caminha 300 metros para o norte. Então, vamos supor que ele tá aqui, ó. Então, para o norte, tá bom? Ele vai lá fazer a sua caminhada para o norte. Caminhou, então, 300 metros. Vou colocar aqui, ó. 300 metros para o norte. Aí ele continua. Em seguida, ele percorre 2 quarteirões para o leste, sabendo, ó, para o leste, né? Sabendo que, quando visto por cima, cada quarteirão do bairro onde o garoto mora tem o formato de um quadrado de 200 metros. Então, ó, ele anda 2 quarteirões, não foi isso que ele falou, ó? 2 quarteirões, ó. Então, ele vai andar ele vai andar 1, que é 200, mais 1, que seria, então, 400 metros. Olha só, hein? Aí ele continua. Desconsiderando a largura das ruas, Renato pudesse fazer o percurso entre a sua casa e a escola em linha reta. Então, ó, da sua casa à escola em linha reta, ó. A distância percorrida diminuiria em... Então, ele quer saber quanto está valendo isso aqui, ó. E adivinha qual é
o que é esse x, né? É a nossa hipotenusa. É isso que ele quer saber, tá? Então, quem que nós vamos usar aqui? Pitágoras, né? Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a ao quadrado é o que nós queremos saber. Então, vamos chamar de x ao quadrado. O b, qualquer um dos catetos, eu vou colocar o 300. 300 ao quadrado, mais 400 ao quadrado. E 300 vezes 300, nós temos 90.000. 400 vezes 400, nós temos 160.000. A soma dos dois, nós vamos ter 250.000. E aí, nós vamos tirar a raiz, né, ó. Tirou raiz. Lembrando que a potência, ó, tem que sumir daqui. Então, o único que tira essa potência do x é quem? A raiz quadrada. Faz na direita, faz na esquerda. Então, o valor de x é igual a 500. E aí, nós vamos fazer o seguinte, né? 400 mais 300, que foi o que ele andou, ó. 400 mais 300, ele me anda 700 metros, não é isso? Ele quer saber lá quanto que diminuiria para ele. Então, nós vamos colocar lá 700 menos 500. Porque o valor de x, afinal de contas, é 500. Então, quanto que ele diminui, né? Na sua andança lá? 200 metros. Letra C. Então, mais um exercício feito. E aí, agora eu vou ter que resolver esse negócio aqui, ó. Tentar resolver ele aqui. Ele quer saber lá o 44, ó. Sabendo que a equação 2x ao quadrado mais kx mais 18 é igual a zero, com k menor que zero, admita uma única raiz real, o valor de k. Então, nós vamos descobrir lá quanto que vale o k, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Então, nós temos lá 2x ao quadrado mais kx mais 18 é igual a zero. Então, nós vamos usar o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. E aí, nós temos B ao quadrado. Quem que é o B ao quadrado, ó? É o nosso K ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2 vezes o 18, que é o nosso C. Então, feito, K2 é igual a 4 vezes 2, que é 8, né? E 8 vezes 18, nós vamos ter menos 144. Então, isso aqui, ó, foi uma equação de segundo grau, né? Que nós temos. Então, nós vamos escrever lá assim, ó. Opa! Eu vou escrever isso aqui desta maneira, ó. K ao quadrado menos 144 é igual a quem? Igual a zero. Vou trazer aqui, ó. Trazer para cá, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então, nós temos lá, k ao quadrado menos 144 é igual a zero. Então, esse k de um lado, esse número do outro, positivo, ó. Então, k ao quadrado é igual a 144. Esse 2 do k aqui tem que sumir daqui. Então, o que que eu faço? Raiz quadrada, raiz quadrada. Cortou, cortou, k. A raiz quadrada de 144 é mais ou menos 12. Pode ver aqui que ele quer saber quem é o valor de k. E todos os números são positivos. Então, nós temos o 12 para valor de k, positivo. Ok? Aí, aqui, vamos tentar resolver aqui mesmo. E ele fala lá assim, ó. Qual dos valores a seguir devemos somar a expressão 4x ao quadrado mais 2x mais 1 para que ele se torne um trinômio do quadrado perfeito? Então, para que ele seja reconhecido como trinômio quadrado perfeito, nós precisamos tirar a raiz
do primeiro termo e do terceiro termo, tá bom? Então, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. E aí, nós temos a raiz quadrada de 1, que seria 1 aqui. Então, para confirmar isso, eu preciso pegar essas duas respostas que eu tenho, ó, que é a raiz quadrada do 4, né, e a raiz quadrada de 1, e duplicar elas. Se isso aqui der 12x, então tá correto. Então, ó, é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? 2 vezes 2, 4x, vezes 1, 4x. Opa, não deu 12. Então, qual o número que eu tenho que colocar aqui, ó, para que essa multiplicação me dê 12x? Então, 2 vezes 2x, 4x. Então, aqui, para ser 12, teria que ser 3. Só que para isso ser 3, aqui tinha que ser 9, porque raiz de 9 é 3, né? Então, aí daria mais 12x. Então, o que ele quer? O que ele quer dentro do exercício? É qual dos valores a seguir devemos somar a expressão. Então, eu tenho 1 aqui, né? E eu tenho que ter 9. Então, 1 mais quanto que dá 9? O 8, não é isso, ó? Que dá 9. Então, portanto, é a letra B. Eu preciso de 8 unidades para somar com 1 para dar 9. E aqui, ó, ficar 3 para me dar o 12. Trinômio quadrado perfeito. Certo? Exercício pronto. Agora, nós vamos ver o exercício 46, ó. Ele te dá essa equação de segundo grau e pergunta qual é a possível equação equivalente que vai dar aquilo ali, 9x ao quadrado menos 12x menos 13. Então, veja que isso aqui é tudo fatoração, ó. É tudo ao quadrado. Então, nós vamos fazer essa questão dentro do processo de tentativa. Então, você teria que fazer o processo de tentativa com todos eles para poder achar o valor. Nós vamos fazer com a certa, tá bom? Ó, o D aqui. Esse 2 cai em cima do x, ó. Então, nós vamos chamar de x ao quadrado. Aí, esse 2, ele cai aqui, ó, embaixo, multiplicando os dois termos. 2 vezes x, 2x, vezes menos 2, 4. E o 3 multiplica com esse 1 que tá aqui embaixo, que você não vê, mas ele existe, por x. E aí, esse 2 cai em cima dessa fração. Veja que essa fração é negativa, né? Então, base negativa de expoente par é positiva. Então, nós vamos ter mais aqui. Então, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Ótimo, isso aqui é igual a 17 sobre 9. Esse 17, veja que isso é uma equação de segundo grau, né? Devido a esse x ao quadrado aqui, ó. Então, esse 17 sobre 9 vai sair da direita e ir para a esquerda trocando o seu sinal, ó. X ao quadrado menos 4 terços de x mais 4 nonos menos 17 nonos igual a 0. Muito bem. Aí, nós vamos poder aqui, ó, juntar os semelhantes, né? Então, x ao quadrado menos 4x sobre 3. Positivo, negativo, conserva o sinal dele e subtrai, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, como repete os denominadores, né? Copia o denominador. E mais 4 menos 17, nós vamos ter menos 13. Tudo isso igual a 0. Tudo isso aqui, ó, é uma fração. Então, eu vou fazer o 1 virar 9 e o 3 virar 9 também, ó. Só que se eu faço embaixo, eu faço em cima, ó. Tá bom? Então, eu vou colocar lá assim, ó. X ao quadrado sobre 9, menos 4 vezes 3x, 12x sobre 9, menos 13 sobre 9. E tudo isso é igual a 0. Cortou, cortou, cortou. Olha lá, ó. Quem apareceu?
exatamente o que estávamos procurando. Então, quem responde essa equivalência é exatamente a nossa letra D. Você pode testar com todos os outros que ele não vai conseguir fazer, tá bom? Muito bem. Agora, o 47. 47, ele fala lá assim, ó, considerando a expressão a seguir, nós temos um módulo de um número qualquer, então esse número eu vou chamar de x, tá bom? Já começo a chamar dele de x. Menos 2 é igual a 10. Então, como é que eu faço isso aqui? Esse 10, eu vou fazer tanto pro positivo quanto pro negativo, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Mesmo porque ele fala lá assim, ó. Qual é o produto dos valores reais que preenchem corretamente a lacuna quadrada? Então, o produto, quando ele usa essa palavra, é porque ele está querendo o quê? Uma multiplicação de dados, né? Então, eu tenho x menos 2 é igual a 10 positivo. Então, x é igual a 10 mais 2, isso aqui é 12. E aí, eu vou fazer ou, né? Vou fazer o ou. X menos 2 é igual a menos 10. Então, x é igual a menos 10 mais 2. E isso, para nós, vai ser menos 8. Então, agora ele quer o produto. Eu quero 12 vezes o menos 8. Mais com menos é menos e 8 vezes 12 dá 96. Então, para nós, a letra C é o que cabe dentro desse quadradinho aí, tá bom? Aí a pergunta é, mas por que eu tenho que testar com 10 e com menos 10? Isso aqui é a parte de módulos, né? Então, dentro do módulo lá, pode acontecer do resultado ser positivo ou ser negativo em relação ao que ele está pedindo aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui vocês vão aprender melhor em relação à equação modular. Quando a gente tiver a equação modular, aí vocês vão entender direitinho por que a gente faz esse processo de ou, deixando um positivo e o outro negativo, tá bom? Mas é o que ele considerou aqui em relação aos valores reais, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos um pouquinho para matemática C. Ele fala lá assim, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Observe a figura a seguir. Então, nós temos aí dois triângulos, aparentemente, né? E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, ó. Eu tenho este valorzinho aqui, ó, que eu preciso saber, ó, porque eu tenho um triângulo aqui, né? E aí, sabendo este aqui, ó, consecutivamente eu já sei esse aqui, ó. Por quê? Porque a soma desses dois tem que nos dar 180. E aí, se eu já souber o que ele tá pedindo, eu também já consigo. Então, vamos lá ler o que ele fala. Observe a figura. Sabendo que a medida do ângulo EAB, então, ó, EAB é 73. Ótimo, ele já colocou aqui para nós, ó. E a medida de ABE é 25, que ele já colocou para nós. E que a medida de ECD é 36. Olha que beleza, ele já colocou aqui para nós também. O valor de C, D e E, ou seja, aqui, ó, vou pintar de verde, qual vai ser o nosso valor em relação ao ângulo. Então, nós vamos calcular aqui, ó. Nós temos lá 25, nós temos lá 25 mais 73 graus, e isso mais um valor de x, e nós sabemos que isso aqui tem que dar 180 graus, né? Vamos fazer aqui a junção. Então, 25 por 73, 108. Mais o valor de x é igual a 180. Então, nós temos x é igual a 180 menos 108. Então, x, o valor de x aqui no caso vai ser 82. Então, eu sei que aqui eu tenho 82 graus. Feito. Agora, daqui para cá, ó.
daqui pro vermelho. Isso aqui tem que somar 180 graus, né? Então, eu tenho 180 graus menos 82. Então, nós vamos ter 98. Opa, então aqui já 98 graus, tá bom? E aí, nós vamos descobrir esse ângulo em relação ao CDE, né? Que é este ângulo em verde. Então, nós vamos ter lá 36 graus mais 98 graus, mais o valor de x é igual a 180 graus. Vamos fazer a junção, né? Que dá 134, que é igual a... Opa, perdão. Esqueci do sinalzinho aqui, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, nós temos lá 134 graus, mais x é igual a 180. X de um lado, números do outro, né? Então, 180 menos 134. Então, nós vamos ter lá 46 graus. Então, a medida que nós temos é 46 graus, tá bom? Letra E, né? Tá marcando aí certinho. Pronto, feito. Vamos fazer, então, agora o 49. Ele fala lá assim, a terça parte de um número somada à sexta parte dele é igual a 3 somada à quarta parte desse número. Qual é a soma dos algarismos deste número? Então, vamos começar lá. A terça parte, ó, de um número. Que número? Sei lá. Então, a terça parte é de x, né? Então, x sobre 3. Somado à sexta parte dele. Dele quem? Do número que eu não sei, ué. Então, por 6. Aí, ele continua. É igual, opa, é igual a 3 somado à quarta parte. Então, 3 somado à quarta parte deste número, que eu também não sei, né? Aí ele pergunta, qual é a soma dos algarismos desse número? Então, ótimo. Isso aqui é uma fração, opa, isso aqui também. E aí, eu vou pensar o seguinte, eu posso tirar MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mas eu também posso trabalhar mais rápido, que é trabalhar com equivalência. 3, 6 e 4, o múltiplo deles, que é comum entre eles, pode ser o 12. Então, eu vou fazer esse 3 virar 12. Vezes 4 eu faço em cima, faço embaixo por 4. O 6 virando 12 por 2, por cima também. O 1 virando 12, então, vezes 12, embaixo, 12 em cima. O 4 virando 12 por 3 e em cima por 3 também. Então, bora lá. Então, eu tenho 4 vezes x, 4x por 12. Mais 6 vezes 2, 12. E 2 vezes x, 2x. Igual a 12. Embaixo, né? E 3 vezes 12, 36. Mais 12 e 3 vezes x, 3x. Então, agora, já me facilitou bastante, ó. Cortou, 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 equação de primeiro grau. X de um lado, números do outro. 4, 5, 6, então eu tenho 6x. Isso aqui passa negativo, então 6 menos 3 eu tenho 3x igual a 36. Esse 3 passa dividindo, e aí nós vamos ter 12. E aí ele pergunta o seguinte, não terminou, qual é a soma dos algarismos desse número? Deu 12, não deu? Então, qual que é a soma desses algarismos, ó? 3. Só para dificultar a sua vida, tá bom? Então, nós temos aí a letra A. O 50, acho que eu vou fazer o 50 aqui, ó. Nós vamos ler primeiro, tá bom? E aí eu faço o 50 aqui. O valor da expressão 0,99999 e assim por diante, né? Infinitamente o 9, isso aqui é uma dízima periódica, menos 0,33333, que também é uma dízima periódica, dividido por 1, mais 0,66666, que também é uma dízima periódica, elevado a 2. É quanto? Então, nós vamos ter que trabalhar aqui, tirando da dízima, né? Então, 0,999999 é uma
dízima periódica simples, porque só tem o 9 fazendo o período ali, né? Então, nós vamos escrever ela como dízima periódica, como fração, né? Então, 9 sobre 9. Aí, nós temos menos o 0,333333, infinitamente o 9, o 3, né? Então, 3 sobre 9. Lembrando que ele também é uma dízima periódica simples. Aí, nós temos dividido por 1 mais o 0,666666 infinitamente, ó. Então, nós temos aqui o 6 sobre 9. E tudo isso aqui é ao quadrado, né? Então, ó. Então, nós vamos ter que resolver isso aqui. Então, nós vamos resolver a parte de cima primeiro. Vamos lá. Deixa eu arrumar a pontinha da minha caneta aqui. Veja que a parte de cima, nós temos denominadores iguais, então facilita, né? 9 menos 3, nós temos 6 sobre 9. E aí, dividido, nós vamos ter que arrumar isso aqui, ó. Esse 1 vira 9, para deixar ele igualzinho aqui, né? E eu faço em cima, então eu faço embaixo. Então, na realidade, nós vamos ter 9 sobre 9, mais isso aqui. Então, 9 mais 6 são 15. E 15 sobre 9. Então, nós vamos escrever, e tudo isso aqui, ó, ao quadrado. Então, nós vamos escrever isso. Eu vou apagar aqui, tá? Essa partezinha aqui. Então, nós vamos escrever ele lá assim, ó. Opa. 6 sobre 9 dividido por 15 sobre 9. E aí, nós podemos fazer aqui, copiar, né, o primeiro multiplicado com o segundo invertido. Então, nós podemos fazer assim, ó, 9 dividido por 9 dá 1, então aqui fica 1, fica 1. Aqui eu posso simplificar por 3, ó. 6 dividido por 3 dá 2 e 15 dividido por 3 que dá 5. Então, nós temos 2 quintos. Só que ele é ao quadrado, ó, né? Não podemos esquecer. Então, 2 vezes 2, 4 e 5 vezes 5, 25. Nós não conseguimos fazer o processo, né? E mesmo porque aqui, ó, o processo de simplificação, né? Mas ele pede, então, para você ver a divisão dele, como é que fica isso, né? Então, vamos fazer essa divisão, ó. 4 dividido por 25. 4 não divide, abaixa o 0, 0, vírgula. Aí, nós temos um 1 aqui, né? Que dá 25. E empresta 1 fica valendo 3, então fica 15. 15 não divide 25, colocamos o 0 aqui, por 6, que dá 30, 150 e 0, ó lá, a nossa divisão, 0,16. Então, letra B. Exercício feito. Tem mais? Deixa eu ver, não lembro. Então, vamos fazer aqui o 51, né? Caio planeja comprar uma televisão nova para o seu apartamento. Ele decide realizar a compra dessa TV pela internet e, para incluir a entrega e a instalação do produto, foi aumentado em 10% o valor anunciado na loja virtual. Considerando que o preço anunciado no site foi de R$ 1.500, após esse aumento, o preço da televisão vai ficar quanto? Então, nós temos lá 10%, vou colocar aqui, ó. 10%, opa. 10% de 1.500. Lembrando que 10%, pessoal, nós escrevemos assim, né, ó. Então, sobrou aqui um 0. Então, nós vamos ter uma casa para a esquerda. Então, 10% de 1.500 é 150. Portanto, o aumento, né? Aumento foi de 150. Então, 1.500 mais 1.050. E aí, ou 150, né? E aí, nós temos R$ 1.650, que, no caso, é a letra E. E bora pro último exercício, né? Que é o 52. Então, ele fala lá assim, ó. Na figura a seguir,
o segmento B e o CD são paralelos, ou seja, ele tá falando que esses dois segmentos aqui, ó, eles não vão se encontrar, tá bom? Então, esse segmento com esse segmento aqui, ó, não se encontram, não se encostam, né? Muito bem, sabendo disso, vou aumentar aqui um pouquinho. Sabendo disso, vou deixar essa régua um pouquinho aqui. Nós vamos, então, ver o que é que o exercício está pedindo. Ele quer saber qual é a medida do ângulo C, aqui, ó, CDA. Então, ele quer saber qual é o valor deste ângulo aqui, ó. E eu vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Muito bem. Então, sabendo que o que ele quer, nós vamos calcular aqui alguns ângulos para poder chegar nesse Y. Então, isso aqui é um triângulo, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, nós temos 30 mais 25 mais x igual a 180. Portanto, nós temos 55 graus já expressado lá no triângulo, né? E x, então, é igual a 180 menos 55. Então, o ângulo E ali é um ângulo que nós vamos ter 125 graus. Então, ó, 125 graus, certo? Muito bem, triângulo tá feito. Agora eu preciso terminar essa figura, né? Então, vou pegar aqui a minha régua, ó. Como é que eu vou terminar, ó? Enxergando aqui um triângulo, ó. Então, eu estou enxergando um triângulo aqui. Vou tirar a régua, tá bom? Então, se eu dobrar esse ponto aqui, ó, ao meio, opa. Vou fazer aqui em amarelo de novo, em preto aqui de novo. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e dobrar, eu vou enxergar o quê? Primeiro, que este ângulo aqui, ó, é um ângulo oposto pelo vértice. Então, ele tem o mesmo valor do ângulo que está à frente dele. No caso, seria o 25. Então, dobra esse triângulo aqui, ó. Essa ponta vai vir aqui na ponta C, ó. Então, isso quer dizer que aqui vale 30 graus. E aqui, ó, se você dobrar ele lá, essa ponta E vai bater nessa ponta aqui, ó, que vai dar 125. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este triângulo aqui, pessoal, ó, é um triângulo semelhante, tá bom? São triângulos semelhantes aí. Feito essa parte, ótimo. Agora, nós vamos calcular uma partezinha importante aqui, ó, que é essa parte aqui, ó. Então, esse arco aí, ele equivale a 180 graus. Então, nós temos 125 mais o x é igual a 180. Portanto, o x é igual a 180 menos 125. Aqui, pessoal, eu estou comprovando matematicamente por conta, mas se você já consegue enxergar e trabalhar com essa figura, fique à vontade, tá bom? 180 menos o 125, nós temos 55 graus, ó. Então, 55 graus. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou horroroso. Então, 55 graus. Muito bem. Agora, eu preciso descobrir isso aqui, ó, né? Vou fazer em verde, né? Preciso descobrir isso aqui, ó. Então, ótimo. Eu sei que tudo isso aqui, ó, é uma circunferência, né? Então, uma circunferência tem 360 graus. Vou apagar aqui, tá? Tem 360 graus, não é isso? Muito bem, de 360 graus, 50 eu já usei, ó. 25 mais 25. Então, eu tenho 360 graus menos 50. Então, nós vamos ter lá, ao todo, 310 graus a ser usado. 310, só que eu tenho dois aqui, né, ó, dois espaços em ângulos para ser usado. Então, eu tenho 310 dividido por 2. E 310 dividido por 2, eu tenho 155. Opa, eu tenho 155 aqui e eu tenho 155 aqui.
ok? Então, agora eu preciso saber este ângulo aqui, ó. Quanto me vale aquele ângulo ali. Então, ó, vou apagar uma parte aqui, tá bom? Que seria esse desenho aqui. E esse aqui, ó, um tantinho aqui. Pra gente observar. Então, ó, vou fazer em verde, tá bom? Pra vocês observarem. Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, batendo aqui, né, ó. Nós temos este ângulo e este ângulo. Então, este ângulo aqui, ó, é um ângulo congruente ao 25. Então, eu tenho 25 graus. E aí, vou fazer em roxo. Aí, nós temos essa figura aqui, ó, que é um quadrilátero. Quadrilátero, ó. E para descobrir esse y aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero são 360. Então, eu tenho 55 mais 155 mais 25 mais y, e tudo isso é igual a 360. Então, ó, 5, 10, 15, 5, 10 e 13, né? E nós temos, então, em uso, 235 graus. E eu preciso descobrir quanto que tá valendo ali o y para formar os 360. Então, y é igual a 360 menos 235. Então, este y aqui tem o valor de 125 graus. Então, letra D, o nosso exercício. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido todos os exercícios. Se não entendeu, pergunta em sala, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.